Oi, queridos, tudo bom? Vamos então darmos continuidade a essa aula maravilhosa de história, não é mesmo, gente? Como vocês já sabem, nós estamos aqui em um objeto de conhecimento que vai trazer muitas modificações também, essa constituição, essa formação. Então vamos lembrar aí? Vamos agora iniciar, olha aí, aula 24, nosso objeto de conhecimento, a formação e o funcionamento das monarquias europeias. A lógica da centralização política e os conflitos na Europa. Dentro desse momento, nós vamos trabalhar o quê? A formação e consolidação das monarquias europeias. Então, quando vocês pensarem na Europa, como vocês imaginam hoje, aquela divisão política muito bem estabelecida, uma região onde já aconteceu muitos conflitos, aliás, desde o surgimento ali daquela ideia de localidade e depois de países, a Europa ela vive muitos conflitos. Então a Europa ela é responsável por muitas das nossas informações, a nossa história é ocidentalizada por conta da Europa. Então é importante que nós possamos compreender como ela se constitui, como é que ela vai ser formada. Ok? Então nós vamos ver agora um pequeno conceito dessa formação para a gente aí dar uma desenrolada com vocês nos pensamentos. Vamos lá. Olha aí. Primeiramente, nós temos a centralização do poder nas monarquias europeias. Diversos reinos foram formados pela Europa com a desagregação do Império Romano do Ocidente. Os reis exerciam principalmente funções militares e políticas. Então olha aqui para a professora rapidamente. Então, o que nós temos como compreensão aí? Lembre-se primeiro que lá no mundo antigo, lá no 6º ano, vocês lembram de um Império Romano grande, olha, o nome já diz, Império, né? Então, os romanos, eles conquistaram vários territórios, tanto no Ocidente quanto no Oriente, mas vocês vão focar no Ocidente, que é justamente o lado onde nós temos essa Europa que nos dá essas informações. Então, o que vai acontecer? Em determinado momento, esse Império Romano Ocidental, ele vai entrar em declínio. O que seria isso? Quando ele já está no seu auge da expansão e ele não tem mais como controlar aquilo que foi conquistado. E aí aqueles povos que eles chamaram de bárbaros, lembra? Vamos fazer recapitular essa ideia, desculpa. O que a gente percebe? Que esses povos, eles começam também a se inserir ali com os romanos. Então, aquele Império Romano superior chega no momento em que ele não tem mais os escravizados suficientes para se manter, as suas cidades já estão desgastadas com a expansão e eles começam ali a retroceder para onde hoje nós temos Roma, onde temos a Itália. E aqueles outros pontos da Europa vão começar a ser o quê? Dominados por esses povos que eles chamavam de bárbaros, mas que na verdade eram os visigodos, os germânicos, os ostrogodos, os gálios, os saxões e inúmeros outros grupos. Então eles começam a passar por aquele processo de ruralização, que já era uma característica desses povos. Mas com a presença romana tinha aquela ideia de ligação à cidade. Então ali Roma, fechem os olhinhos, lembre lá do 6º ano em Roma Antiga. Então aquelas cidades suntuosas, aquelas grandes esculturas, aquelas grandes estruturas. Então aquilo vai cedendo até voltar a Roma e ali o restante da Europa começa a se ruralizar. Ou seja, aquele grupo ali começa a manter aquelas relações de comunidades, ou comitatos, como o professor Temson citou ainda há pouco. E a partir desses comitatos eu vou ter o surgimento do feudalismo, que é justamente essa concepção de relação com a terra, de relação com a servidão que vai constituir a minha Europa. E aí, isso vai favorecer esse surgimento dos estados nacionais. Por que eu preciso consolidar uma monarquia? Porque ali, gente, não tinha essa ideia de mapa. Olha, meu terreno começa aqui, o seu começa ali. Na verdade, ainda não tem essa definição. E aí, essa expansão aleatória pode gerar conflitos. Porque apesar de ser uma Europa ali com vários grupos,
teoricamente vindos da mesma característica, eles não são iguais. Então, por isso que essa divisão, ela vai acontecer até mesmo de forma cultural. Tá bom? Bem diferente do que você vê no Império Romano, onde eles dominavam esses grupos. Então, esse momento começa a modificar. Aquilo que era cidade passa a ser rural. Tá bom? Veja, volta lá só para eles pegarem bem aquele primeiro conceito, olha aí. Tá bom? Os reis exerciam principalmente funções militares e políticas. Então, ele vai centralizar o poder nas suas mãos também, que é uma forma de facilitar essa dominação. E como vocês já sabem, associado a isso, eu tenho também um domínio religioso, eu tenho também um domínio de fidelidade, que é aquela relação de vassalo e suzerano, onde há uma relação, não há propriamente um documento assinado, mas há uma relação de confiança e de controle, tá bom? Vamos continuar aí a leitura. Sem cumprir atividades administrativas, o rei tinha seus poderes limitados pela ação da nobreza feudal, que por serem os senhores da terra, controlavam de fato o poder. Essa organização do poder é chamada monarquia feudal e sua principal característica era a fragmentação do poder. Então, foi aquilo que eu acabei de falar a vocês. Quando o Império Romano entra em declínio ali no Ocidente, tá bom? Eu vou ter o surgimento dessas unidades administrativas, que eram os feudos, e o que vai acontecer, não necessariamente o rei, ele é a figura mais importante nisso. Muitas vezes ele tinha ali aquele poder, aquela fidelidade, mas quem mandava mesmo ali era a nobreza feudal. Por quê? Porque a nobreza feudal que tinha terra. Então eram os nobres feudais que produziam e a partir daí eles pagavam impostos para o rei. Então essa simbologia aqui é para mostrar aí essas primeiras formações. Então aqui eu tenho nessas cores identificado alguns locais que vão dar origem a essas primeiras formações. Então, como o professor Temson falou, essa ideia de separação de mapa, muitas vezes ela não existia de fato na cabeça das pessoas, porque elas estavam mais alinhadas à ideia de proximidade. Será que eu faço parte mesmo desse país? Será que realmente eu estou inserido nesse contexto? Se vocês olharem lá na Itália, vocês podem ver onde a botinha ali estão vendo, tem várias cores. Então isso significa que ali naquele momento aqui, eu vou ter vários grupos. Então não tem uma definição. Então por isso que a figura do rei aqui, ela é importante, porque ela vai delimitar esses mapas, é ela que vai definir essas fronteiras. E aí eu tenho aqui um momento feudal, que é quando eu começo a pensar da seguinte forma. Ué, eu sou a figura do rei, eu tenho ali a autoridade do poder divino, porém, eu não tenho domínio totalmente. Por quê? Porque eu tenho uma nobreza que detém terras. E essa nobreza tem uma relação com esses camponeses, com esses servos. Apesar de obedecerem a mim, eu não tenho um poder efetivo sobre isso. E aí isso vai mudar de figura. Por quê? Vamos lá, então? O que vai acontecer? A partir do século XI, em algumas regiões da Europa, as monarquias feudais iriam servir de base para a formação de governos centralizados, que aconteceu na França, na Inglaterra e no Reino de Castela, onde hoje é a atual Espanha. Então, o que nós podemos observar, então? Esse século XI ele vai ser definitivo para essas transformações, porque esses locais que eu acabei de citar, como a França, a Inglaterra e a Espanha, elas começam a se organizar. Como é que vai surgir, então? Vocês imaginem o seguinte, vocês estão aí em carteiras, certo? Então, vocês imaginem uma sala de 4 alunos, que cada um de vocês é um pequeno núcleo feudal. E a partir do século XI, o que vai acontecer? O seu feudo vai se unir aqui, nós vamos nos unir e vamos começar a construir um poder. Esse poder ele está centralizado na mão de um rei, que nós vamos usar como simbologia aí o nosso colega presencial. Então, ele vai centralizar essa salinha aí que você delimitou e provavelmente aí surgirá um novo país. Então, isso vai se construindo nessas relações de poderes. O rei ele não começa do nada, ele não vai aparecer sozinho ali, pá, isso aqui será meu. Não, ele precisa de uma base. E aonde está essa base? Na nobreza. Naquele momento é a nobreza, tá bom? A burguesia ela vai aparecer ali em consequência disso. E ali eu tenho a nobreza, tenho a burguesia ascendendo também, e eu me aproveito dessas relações.
Eu tenho a nobreza ali com seus títulos, com a sua elegância, com o seu sobrenome importante, com essas relações com as famílias reais. E eu tenho a burguesia, que tem o quê, gente? Dinheiro. Ela tem uma forma de se manter no poder. Então, os reis começam a se observar nessa realidade. Eu preciso instituir aqui uma delimitação territorial, porque eu não posso ser invadido aleatoriamente. Então, eu preciso instituir aqui um domínio cultural, ou seja, a mesma língua, um domínio religioso, nesse momento, provavelmente, do surgimento dessas organizações, a Igreja Católica. Tenho que instituir uma delimitação, eu tenho que instituir relações de confiança para instituir a ideia de consolidar a monarquia. Então, qual é o próximo passo do rei? Vejam aí. Os reis começam, então, a concentrar grandes poderes, em parte por causa do apoio e do dinheiro recebido dos burgueses. Eles estão aí novamente. Ao longo de um tempo, a aproximação entre o rei e a burguesia colocaria fim à fragmentação do poder. Então, veja bem, eu tenho a nobreza, que nasce ali nobre, finíssima, não necessariamente tinha dinheiro, tinham terras. E ali no início da Idade Média, a terra estava associada ao poder. Mas lá na Baixa Idade Média, nem tanto. Por quê? Porque é a burguesia que vai ascender. Então a burguesia ela vai contribuir para essa unificação de uma forma ainda mais efetivada. Ah, tudo bem, nós podemos ali centralizar, constituir, inclusive, muitas cidades, não é, que nós conhecemos com a ideia de cidade, elas surgem daqueles burgos, que eram aqueles núcleozinhos de comércio que vão se organizando, vão criando muros, certo? Muitos feudos também vão dar origem às vilas, que elas também vão se construir naquele contexto, e essas vilas e essas cidades, elas vão construir a ideia de territorialização, ou seja, vão definir o espaço, vão contribuir para formar a monarquia. Ah, eu achei, professora, que era só nascer rei, estava tudo bem. Não, é preciso legitimar esse poder, tá bom? Como é que vai se formar essas monarquias? Olha aí com a professora. Durante quase toda a Idade Média, não existiam países como o que conhecemos hoje. Isso vocês já compreenderam. Assim, morar em Londres ou em Paris não significava morar na Inglaterra ou na França. As pessoas sentiam-se ligadas apenas a uma cidade, ou a um feudo, ou a um reino. Olha aqui novamente para a professora bonita. Vocês imaginem que vocês estão aí em Careiro, em Iranduba, que mais? Guajará, Taquatiara, que mais? Deixa eu lembrar aqui outra turminha muito presente, Manacapuru, Ipixuna, Barcelos. Mas nós não temos a ideia de Brasil. Nós estamos aqui numa região com uma grande floresta, muitos rios, mas nós não temos essa unificação territorial. Então a gente está morando nessas cidades, mas não tem uma relação com essa unidade maior chamada país. Não ia ser um pouco dificultoso? Como é que ia se agilizar a educação? Como é que ia se agilizar a economia? Então, essa organização ela é necessária justamente para essa constituição, para essa referência. Então, vocês imaginem, onde você mora? Ah, eu moro na Inglaterra. Aliás, eu moro em Londres, eu moro em Paris. Tá, mas qual é a tua identidade como país? Então, as pessoas transitavam muito livremente, sem essa concepção de delimitação. Por quê? Porque não havia ideia de poder central. A monarquia nasce nessa preocupação. Nós precisamos legitimar esse pensamento, tá bom? Olha o que eu trouxe para vocês em relação à formação da monarquia, para fixar um pouquinho a ideia de vocês aí. O processo de formação de monarquias com poder centralizado na Europa iniciou-se no século XI e consolidou-se entre os séculos XIV e XVI. Ao final de alguns séculos, esse processo daria origem a muitos dos países atuais da Europa, como França, Portugal e Espanha. Entretanto, ele não ocorreu ao mesmo tempo e da mesma maneira em todos os lugares do continente. Em regiões como a Península Itálica e o norte da Europa, nem chegaria a se consolidar. Viram aí? Então, nem tudo aconteceu da mesma forma. Como vocês viram lá no norte da Europa e na Itália, foi um caminho mais complexo. Aí vocês podem pensar, França, Portugal, Espanha, Inglaterra. Alguns historiadores dizem que justamente estarem de frente para o mar facilitaria essa organização.
E vale lembrar que muitos desses países também, até chegarem nessa ideia de formação e consolidação das monarquias, eles também vivem em conflitos. Tá bom? Então, eles surgem dessa necessidade. Lembre-se que eu tenho ali uma nobreza e também tenho uma burguesia. E nós demos uma atenção indemasiada à burguesia, porque eu já falei a vocês, além de ser a classe que está ascendendo socialmente, ou seja, ela está crescendo, ela está mostrando serviço a partir de quê? De dinheirinhos. Então, esse dinheirinho ele vai servir ali para consolidar essa monarquia também. Olha o que diz o nosso texto. Para a burguesia, um novo grupo social se formava. A descentralização política do feudalismo era inconveniente. Isso porque submetia os burgueses aos impostos cobrados pelos senhores e dificultava a atividade comercial pela ausência de moeda comum e de pesos e medidas padronizados. Vejam bem, agora nós vamos chegar naquela parte que dói. Qual é a parte que dói? A parte do bolso, professora. Vejam bem, durante o feudalismo, tá bom? Esses senhores feudais, eles cobram impostos. Não necessariamente de uma única região, não necessariamente o burguês daquela região, mas eles cobram de forma muito exorbitante e até mesmo aleatória. Isso para a burguesia não era interessante. Para eles, a descentralização do poder era um prejuízo. Por quê? Porque vejam bem, vamos dar um outro exemplo usando vocês. Vamos usar aqui as nossas turminhas de Barcelos. Lá em Barcelos eu tenho turma 1, turma 2, acho que é turma 3, se não me falha a memória. Vamos lá só usar como exemplo. Então, vocês imaginem que os impostos vão ser cobrados pelos senhores feudais, certo? Só que aqui na turma 1 de Barcelos, ele cobra um determinado valor de trigo, vamos supor. E aqui na turma 2 de Barcelos, ele cobra um outro determinado valor. E aqui na turma 3, um outro determinado valor. Uma delas pagou a mais e uma delas pagou a menos. Por quê? Porque não se tinha ideia de moeda. Você não tinha essa centralização, porque se não tem uma centralização de moeda, é porque não há centralização de um poder acima disso. Imaginem a gente aqui no Brasil, se cada estado resolvesse ter sua própria moeda. O que seríamos de nós? Nós íamos conseguir nos organizar? Não. Nós íamos conseguir obter as coisas? Não, porque digamos que eu dei aqui um valor para uma carteira, por exemplo, de R$15. Aí lá no outro estado, no Amapá, por exemplo, a mesma carteira, ela vai valer R$100. Por quê? Porque não há uma moeda estabelecida. E isso prejudicava principalmente a burguesia. Então o fator econômico ele é primordial para essa formação das monarquias. É necessária a centralização do poder e a criação dessas tabelas, dessa padronização, para que a burguesia comece a se estabelecer como grupo social muito importante. Então, como vocês podem ver, nós não estamos tratando apenas de uma questão territorial, mas de uma questão política e de uma questão econômica. Vale citar que vocês já viram os problemas religiosos que vão estar inseridos nisso, né? Como vocês devem lembrar, muitos reis, eles começaram ali no período da Reforma Protestante a se desvencilhar da Igreja Católica, justamente numa forma também de centralizar o seu poder e se dissociarem dessa dominação da Igreja Católica Romana. Porque quando o Império Romano entrar em declínio, vai surgir dele a Igreja Católica. E ela vai se estabelecer de todas as formas, ela não vai perder o poder e o domínio ali não, tá bom? Mas a burguesia está ali tentando. O que é padronizar os pesos? É aquilo que eu acabei de citar. Eu vou aí em Barcelos 1 e vou dizer, olha, eu quero farinha. Aí o que é? Uma porção de farinha. Não se tinha ideia de valor agregado a uma quantidade, entendeu? Tipo assim, eles vão me dar ali 3 xícaras não, gente, a professora adora farinha. Mas aí eu vou lá em Barcelos 2 e eles me dão 5. Pô, era mais lucro eu ficar com Barcelos 2, né? E aí Barcelos 1 me dá 3. Vocês conseguem entender? Essa formação das monarquias, ela precisa da burguesia e a burguesia precisa dela. Por quê? Os burgueses vão dizer assim para o rei, olha, nós precisamos criar uma tabela. E quando vocês imaginarem tabela, é isso mesmo. Eles vão dizer, padronizar 1 quilo tanto, 2 quilos tanto, 3 quilos tanto, porque era uma forma de manter essa organização dentro desse território. Então, quando a tua mãe te mandar lá no mercadinho e dizer, traz lá umas gramas de manteiga, não deixa cair no chão no caminho de volta.
porque isso vem de uma constituição de padronização de pesos e medidas. E parece bobagem, mas vejam bem, nós temos um órgão responsável para isso. Toda vez que vocês pensarem que a história está distante de vocês, não, gente, ela está coladinha. Então, esse órgão, que é INEP, né, Artemison? INEP, pesos e medidas? É, né? Já, olha aí, ó. Ele controla... IPEM, obrigada. Ele controla e estabelece. Então, a Idade Média ali, para o surgimento das monarquias, para a formação, para a consolidação, para a modernidade, ela está ainda refletida no nosso cotidiano. É preciso essa unificação territorial para uma organização estabelecida. Nós precisamos dessa organização, nós precisamos de leis para que nós possamos entender e compreender. Essa ideia da burguesia, gente, dessa estabelecer padrões, criar uma única moeda, ela é tão importante que ela foi divulgada de várias formas. E uma dessas formas é através da retratação. Vejam aí, ó. Nós temos uma imagem que se chama o agiota e a sua esposa. O que é o agiota? É aquela pessoa, geralmente era um burguês, que ele já tinha um dinheirinho ali a mais, né? E ele emprestava. Vamos supor aqui que eu sou agiota, eu vou emprestar um dinheirinho aqui para o Artemison, digamos 2.000. Mas aí eu vou cobrar dele o dobro, 4.000. Ah, mas isso não é justo. Mas ele não tinha dinheiro, eu podia trabalhar da forma que eu quisesse. Então, como vocês podem ver na imagem, o que eles estão fazendo, queridos? Eles estão contando ali o dinheiro. Por quê? Porque com certeza nesse momento da retratação já há uma moeda padronizada nessa monarquia, certo? E já há essa preocupação com esse enriquecimento. Então, por isso que a burguesia precisa dessa formação monárquica. Por isso que o rei precisa da monarquia. Ele já percebeu que a nobreza ali, os senhores feudais, vão perder o seu poder e ele precisa se organizar, ele precisa se estabelecer. Tá bom? Uma coisa interessante também nessa imagem, vai já retornar aí para vocês, é o seguinte. Como vocês podem observar, ela tem muitos elementos importantes, não é só uma simples imagem, né? Nós temos aqui a própria literatura, que pode dizer o que com isso? Dizer que havia necessidade de conhecimento. Nós temos aqui, ó, estão vendo aqui? Isso aqui é uma balancinha de precisão, ó, e as moedinhas em torno. Ou seja, simbolizando a ideia de padronização. Então, por isso que eu falei a vocês, com certeza, essa obra ela já foi inspirada neste momento aí da formação da monarquia, já para se estabelecer uma tabela de padrões, medidas e, com certeza, para dizer, olha, nós temos aqui uma única moeda. Tá? Vamos continuar então a leitura? Olha o que diz aí. Essas circunstâncias acabaram aproximando os burgueses dos reis, olha aí, meta alcançada com sucesso, interessados em concentrar o poder em suas mãos. Qual era o poder? As moedinhas lá do agiota mostrado na imagem. Nessa aliança, a burguesia contribuiu com o dinheiro e o rei com as medidas políticas. Então, voltem aqui e é aí que eu quero chegar. Então, a burguesia vai oferecer o dinheiro, certo? E ali a monarquia vai dizer, ok, vamos criar a tabela de padrões e medidas. Que aí não vai haver ali tanto conflito, vocês vão criar praticamente uma classe social estabelecida e vão estar acima ali dos senhores, dos antigos senhores feudais, né? Da nobreza. Então, muitos nobres realmente só tinham um título. Eles não tinham propriamente bens materiais. Vamos continuar a leitura. O dinheiro da burguesia facilitava aos reis a organização de um exército para impor sua autoridade à nobreza feudal. Então, são relações que vão se estabelecer. Em contrapartida, na medida em que a burguesia enriquece, essa coroa vai cobrar ainda mais impostos, porque ela está sendo alimentada por essa burguesia, e esse rei vai usar esses impostos para se impor diante dessa nobreza. Não, olha, nós vamos instituir o exército e não temos aquela nossa relação ali de fidelidade, entendeu? Mas o exército ele vai se impor diante disso. E o exército obedece a quem? A figura do rei, tá bom? Vamos continuar. Essa mesma nobreza feudal, por sua vez, encontrava-se enfraquecida pelos gastos com as cruzadas. Vou já recapitular para vocês o que eram as cruzadas, tá bom? E tinha necessidade de um apoio forte, até mesmo para defender as revoltas camponesas, que se intensificaram. Procurou esse apoio nos reis,
apesar de muitas vezes se sentir prejudicada com a política da realeza em favor da burguesia, que colocava fim a vários privilégios. Então a burguesia ela já vem ali, gente, de um processo de desgaste muito grande. Porque aquela relação de fidelidade, vassalo, suzerano, ela vai além. Então lá nas cruzadas, que são aquelas viagens, lembram, para Jerusalém, para reconstituir, para tomar posse, não é, do que eles consideravam sagrado, elas gastam dinheiro. Então várias organizações, vários reis foram para as cruzadas. E isso demandava dinheiro. Quem sustentava essas empreitadas lá para o Oriente? Era a burguesia, era a nobreza. E aí, nesse momento, a nobreza começa a perder ali o seu poder econômico. Com a ascensão da burguesia, ela começa a perder o seu poder social. Tá bom? Volta só o texto lá para eles rapidinho para pegar uma deixa, para que eles lembrem sempre. Olha aí. E além disso, gente, eles ainda vão se defender das revoltas camponesas. Por quê? Lembra do que eu falei para vocês um dia desse? Gente, vai chegar um momento na história em que os camponeses ali eles vão começar a perceber, lembra, eu falei lá na época da Reforma Protestante, por que eu estou nessa condição de vida? Por que eu sou pobre? Por que eu sou miserável? Porque até então, aliás, Renascimento, lembra? Aqui que a igreja ensinava, você está nessa condição, por quê? Porque há a função de você estar nessa condição. Mas vai chegar um momento ali, que é justamente a Idade Moderna, e essa consolidação, que os camponeses vão perceber, se a nobreza está perdendo seu poderio econômico para a burguesia, é hora da gente começar aqui um processo também. Então, em muitos feudos, antes deles acabarem de vez, vão existir essas revoltas camponesas. Por quê? Meus alunos super atentos, o que vocês lembram sobre isso? Os senhores feudais não pagavam salários aos servos. Era uma relação de servidão. Lembram? Havia uma troca, a professora. Mas o senhor feudal, ele dava ali para o servo, para o camponês, uma terra para ele plantar. Tá, mas vocês lembram que tinha os impostos? Tudo que ele plantava naquela terra era metade dele e metade do senhor. Lembram? Ele ainda tinha que ir para as terras do senhor plantar para o senhor. Então, não propriamente era uma relação de salário, mas era uma relação de servidão. Tá bom? Então, ele começa aí nesse momento que as coisas estão acontecendo, naquele processo histórico que vocês já conhecem, não é dormir, acordei nas monarquias, não. Eles vão começar a fazer protestos, eles vão começar a se rebelar. E indo embora desses locais, indo embora da servidão ao nobre, ao senhor feudal, aquele senhor feudal vai ter que abrir mão da sua terra. Ele vai começar a vender, ele vai começar a retalhar a terra para vender, porque quem vai plantar nela? Ele vai precisar pagar salário a quem estiver lá. Então, essas mudanças começam a acontecer também. Vamos aí finalizar a ideia do texto. Dividido entre a burguesia e a nobreza feudal, o rei serviu como uma base de mediador de interesse entre os dois grupos. E aí nós chegamos ao auge do que o rei queria. Ele está vendo ali o conflito, ele diz, agora é hora de me posicionar e centralizar o poder. E aí eu começo a fazer o quê? Essa jogada administrativa, essa diplomacia. Eu estou na posição de quê? De administrador, de figura central, e eu vou começar a organizar essas comunicações, essas relações. Eu não posso perder o apoio nem da burguesia e muito menos dessa nobreza que está aí relutando firme e forte. Tá bom? Mas é importante que vocês observem que a burguesia, ela vai sim trazer grandes mudanças. Ela vai ser primordial para essa consolidação com o seu dinheiro, com o seu comércio. Ela vai agilizar o mercado. Com certeza essa imagem aqui, vocês podem ver, nossa professora, tanta coisa acontecendo exatamente. Aquela ideia do feudo, elas voltam a se concentrar nesses locais. Então eu saio daqui, essa imagem aqui é bem bacana. Castelão, um muro alto, uma característica bem feudal. E aí eu tenho o homem no arado, o homem na terra. E eu saio desse panorama
para aquela imagem que vocês viram lá na frente, para a ideia do burgo, do comércio, um monte de gente aqui, ó, vendendo, comprando, negociando. Então, essas imagens, elas retratam, é para ficarem bem na cabecinha de vocês. Eu saio da ideia de ruralização e eu começo a entrar no burgo, que isso aqui vai ser justamente o surgimento das cidades, que vão ainda mais fortalecer o poder real, dando aí a formação a essas monarquias na Europa. Então, do mais, já estou ansiosa aguardando vocês amanhã. Amanhã tem muita coisa bacana, né? Então a gente já fica aqui na expectativa e desejamos a vocês um excelente final de tarde. Tchau, gente!